Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Eu vou fazer hoje uma coisa que eu já fiz. Há uns dias atrás, eu trouxe aqui um vídeo em que Raymond Reddington era um criminoso real e eu trouxe para como é que ele ficaria, quanto tempo ele ficaria livre atuando no mundo real, né? Sem a obra fictícia de Black Witch. Eu vou deixar até um card aqui para vocês que não viram. O que eu vou fazer com o Batman hoje é exatamente o que eu fiz com o Raymond Reddington de Black Witch. Eu vou trazer Bruce Wayne, Batman, para o universo real, tá? Vamos imaginar que Gotham não é uma cidade fictícia. Gotham é uma cidade real, sobre as leis vigentes dos Estados Unidos, e o Batman, Bruce Wayne, existe no mundo real. E nós vamos imaginar o que aconteceria com ele no mundo real, sem o roteiro, sem a ajuda do roteiro. Quanto tempo Batman ficaria escondido nas sombras? E quanto tempo Bruce Wayne ficaria livre? E como seria o Bruce Wayne na vida real? Porque muita gente considera o Bruce Wayne um herói dentro de Gotham e até uma pessoa necessária. Eu já fiz vídeos sobre o Batman diversas vezes, inclusive, né? Tem motivos para que o Batman seja um dos personagens mais comentados daqui. Só que, imagina um Batman na vida real. Como seria? Como a justiça lidaria com ele? Como a polícia lidaria com ele? Vamos trabalhar essa questão. A gente já fez, como eu disse, um vídeo que trazia Raymond Reddington para as regras do mundo real. Vou deixar no card, se você não viu, dá uma olhada lá. Os princípios básicos da história se repetem. Os pais de Bruce Wayne morreram no beco do crime, ele herdou a fortuna, ele treinou, ele conseguiu montar todo aquele esquema que a gente sabe, e ele atua como Batman sem ninguém saber, com o disfarce do empresário, playboy, milionário Bruce Wayne. Então, o esquema continua o mesmo. A gente não vai alterar essa parte. Então, em meio às sombras, surge uma figura misteriosa. Surge um homem vestido de morcego que atua batendo em criminosos, entregando criminosos para a polícia e combatendo o crime na cidade de Gotham. E ninguém sabe até então quem é esse ser misterioso, ou mesmo se ele é humano, e passa a ser tratado como uma lenda urbana, assim como também é nas histórias em quadrinhos inicialmente. Só que aos poucos, esse indivíduo chama a atenção não só do crime organizado da cidade, mas também da lei, da polícia. E a polícia local de Gotham começa a investigar. E ao começar a investigar, eles não descobrem muitas pistas, eles só conseguem identificar que é um homem fantasiado de morcego com vários aparatos tecnológicos e com treinamento possivelmente militar. Apesar de não usar armas, esse indivíduo tem um alto índice de combate, uma alta inteligência tática e também usa aparatos de alta tecnologia. Então isso meio que filtra a lista de suspeitos para as pessoas mais ricas da cidade. Entre as pessoas mais ricas da cidade está um bilionário excêntrico e mulherengo Bruce Wayne. Ele usa sua influência e o seu disfarce para fazer com que a polícia local não consiga investigar o direito e até mina pistas, criando pistas falsas e tudo para manter a sua identidade secreta longe da polícia local. Só que, embora ele consiga sim usar sua influência e seu dinheiro para manter a polícia local longe da sua identidade, eles ainda caçam o Batman por causa de seus métodos que não cumprem legalmente as regras. Isso faz com que o Batman comece a chamar a atenção da polícia local, também da inteligência e da mídia, porque a mídia vai começar a noticiar o Batman como um justiceiro, como alguém assim. E logo, não só os criminosos de rua teriam medo do Batman, mas também a polícia local teria sim continuando investigando o Batman, embora Bruce Wayne usaria seus recursos para tentar afastar a polícia de sua identidade secreta. Enquanto isso, por sua vez, a polícia e a mídia iam acabar envolvendo organizações governamentais, como o FBI e CIA. E é quando outras organizações, quando eu digo organizações de segurança se envolvem, que começa a ficar complicado para o Bruce Wayne manter a identidade de Batman em segurança. Porque como Batman, ele poderia até encontrar apoio dentro desse CPD, como de fato encontra. Porque Batman é um apoio, mesmo que seja um apoio bem violento e um pouco desleal, ele tem alguns membros ali da CCPD, da polícia de Gotham, que enxergam ele como um mal necessário ou como um apoio, chegando até ter um bate-sinal. Só que a partir do momento que a polícia fora de Gotham se envolvesse, organizações como o FBI, CIA e outros, e também que a mídia fizesse um estardalhaço, aí o CCPD não poderia muito ajudar,
sabe? A investigação subiria de distância. E aqueles policiais que apoiam o Batman ou que ajudam a encobrir o Batman não fariam muita diferença. E mesmo tendo bastante recurso e dinheiro para ajudar a encobrir, até comprando políticos corruptos, que em Gotham tem muito, ainda assim, com o apoio da polícia externa, que não tem nada a ver com o CCPD ou com Gotham, né, que seria individual, né, federal, inclusive, a FBI, CIA e outras organizações que estão movidas em siglas, o Batman poderia ser muito bem caçado, porque o alcance do Bruce Wayne seria limitado, mesmo com o dinheiro dele. Neste cenário, a mera existência do Batman, uma mera atuação do Batman em Gotham, passaria a ser uma ameaça direta à ordem pública vigente, independente se a CCPD apoia ou não. A partir do momento que a investigação subisse distância para uma investigação federal, organizações estaduais e federais passariam a atuar dentro de Gotham com jurisdição prioritária, ou seja, onde o FBI e a CIA entram, a jurisdição passa a ser deles. Então a investigação subiria distância e o CCPD não poderia fazer muita coisa, o que colocaria o Batman no radar de organizações muito, mas muito bem equipadas, o que faria com que em alguns meses, isso mesmo, em alguns meses, eu estou pondo aí 6 meses a 1 ano e meio no máximo, a identidade de Bruce Wayne seria exposta. Quando você me pergunta por quê, eu justifico da seguinte forma. Esquece um pouco que o Batman é um personagem fictício e age de maneira lógica. Imagina que ele é um ser humano real. Vamos pensar de maneira lógica, para você entender o porquê que em 6 meses ou 1 ano ele seria exposto. Bruce Wayne seria exposto como Batman. Bruce Wayne é um bilionário, um dos caras mais ricos de Gotham. Batman usa equipamentos que quase ninguém teria acesso, porque não teriam dinheiro para fabricar. Ele manda fabricar equipamentos. E equipamentos paramilitares, são equipamentos que as pessoas não teriam acesso facilmente, e muitos deles ele manda fazer. Isso custa muito dinheiro. Isso delimita a lista de pessoas para pessoas muito ricas, dentro de uma pequena área, já que Gotham seria a área específica de atuação do Batman. Ele poderia até atuar fora de Gotham, mas especificamente, vamos dizer assim, a área de caça do Homem-Morcego seria Gotham. Então tá bom. Pega os mais ricos dentro de Gotham. Teria ali uma lista de 5 ou 6. Ok. Não dá para confirmar que é o Bruce Wayne. Nós temos ali 5 ou 6 pessoas muito ricas que poderiam bancar esse equipamento. Dentro desses 5 ou 6, qual desses teria motivação? Sim, tem que ter motivação para bancar o super-herói, né? Para bancar o vigilante. Aí você vai na vida pessoal desses bilionários. Quem entre eles perdeu os pais na infância? Bruce Wayne. Se isso não servir de acusação, porque provavelmente isso aí seria especulação, não, você está especulando com base na fortuna e com base no trauma de infância. Aí tem outro detalhe. Batman é humano, Batman sangra. Qualquer pessoa que pegar um sangue numa cena em que o Batman estiver presente e comparar com o DNA de Bruce Wayne, bingo! Nós temos a confirmação por DNA de que Batman e Bruce Wayne são a mesma pessoa. E isso não ia demorar muito não, tá? Porque FBI, CIA, essas organizações aí de 3 letras, elas não brincam investigando. Tá? É um nível de recurso, de inteligência muito eficaz. Uma vez que o empresário Bruce Wayne fosse exposto como Batman, a gente tem 2 opções viáveis. Uma, a informação vaza para o público geral e criminosos dentro da própria Gotham caçam e matam Bruce Wayne e ele vai eventualmente de Vasco. Porque sim, ele tem muitos inimigos. Que alguns não sabem a sua identidade secreta. Lógico que tem alguns que sabem. Mas a maioria não sabe. Então, se essa informação vazasse, os inimigos dele tentariam mandar ele de Vasco. Então, se essa informação vazar, eles vão de Vasco. E caso não vaze, caso protejam essa informação, Bruce Wayne seria eventualmente condenado e preso. João, mas ele é rico. Não faz diferença. Não nesse caso. Porque ele não teria fiança estipulada. Seria crime de ameaça à segurança pública, várias lesões corporais. Embora ele não mate, teria várias lesões corporais, ações deliberadas, dano ao patrimônio público, teria uma lista enorme de crimes federais que Bruce Wayne poderia ser acusado, inclusive congelando seus bens. Então, o que faz com que a fiança se torne ineficaz. Então, dentro de 1 ano, e entre 6 meses a 1 ano, Bruce Wayne seria morto ou preso.
A maior ameaça de um Batman real não é o treinamento, não é a capacidade de combate ao crime, não é o dinheiro que o Bruce Wayne tem, nem tampouco as ferramentas tecnológicas que ele pode comprar para combater o crime. A maior ameaça não é o Batman em si, e sim o que o Batman pode incitar. Deixa eu te explicar. No momento em que o Batman começasse a atuar em uma Gotham real e começasse a combater os crimes em uma Gotham real, mesmo que ele fosse preso, supondo que ele não tenha sido morto, tenha sido preso pelas forças, né, competentes, ele poderia incitar o próprio povo a agir como ele, a seguir o exemplo dele e levar vários outros justiceiros à rua, desencadeando uma perturbação à ordem pública de um tamanho enorme e sem proporções. Para encerrar esse vídeo, para ficar bem explicado, o Batman em uma essência real, se Gotham fosse real, se Bruce Wayne fosse real, o Batman causaria 3 efeitos. O primeiro, ameaça à segurança pública, perturbação à violência e coisa e tal, agindo como justiceiro que cometeria ele a crimes que levaria ele a ser preso ou morto. Tá, mas isso aí é ele com ele mesmo, são consequências dos atos dele. A segunda, pânico geral. Por que pânico geral? Porque tem um cara fantasiado de morcego quebrando tudo enquanto é criminoso que encontrar. Então, sim, a onda de crimes em Gotham diminuiria consideravelmente, porque os caras iam ficar com medo de sair na rua e um cara fantasiado de morcego quebrar a costela deles. Isso ia acontecer. A diminuição do crime ia acontecer provavelmente. Provavelmente. Mas a brutalidade e a periculosidade que o Batman passaria a representar meio que colocaria as autoridades acima dele. Em cima do ponto de ficar no pé mesmo. Então, assim, o efeito de redução de criminalidade também aconteceria. Assim como o efeito deve ser procurado, né? Ser um dos mais procurados. E terceiro, que é o efeito que eu comentei antes, o efeito de manada. Se um cara pode fazer, se um cara pode virar um justiceiro, todos podemos. Entendeu? O efeito de manada. Ia causar uma perturbação gigante, porque muita gente ia ver Bruce Wayne como um incentivo. Tipo, se esse cara conseguiu fazer isso por um ano, por 6 meses, se ele conseguiu diminuir o crime da cidade, qualquer um de nós pode fazer. Então ia criar um efeito de manada. Vários justiceiros na cidade. Perturbação da ordem direta. Então, obviamente, o Batman seria considerado perigoso, armado e violento. E não seria tratado com benevolência pelas autoridades, assim como é na maioria das histórias em que a CCPD até auxilia o Batman em alguns casos, né? Tendo a vir o bate-sinal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente retorna com outro vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela audiência.